Então, bom dia a todos que nos veem na internet. Já disse aqui também, já introduzi aqui nas pessoas que estão connosco, que hoje vamos ver uma lição do livro de Esther, do Velho Testamento. Um livro que nos dá grandes lições, que aparece também como um conto histórico da Bíblia, não é? E que aconteceu no tempo do reinado da Pérsia, depois de derrotar a Babilónia. Um dos reinos que também de grande poder do Oriente Médio, logo a seguir à Babilónia, não é? Que é o primeiro império, depois vem a Pérsia, e o livro de Esther passa-se nessa altura. Queria também mandar, antes de tudo, um cumprimento aos ouvintes da Rádio Resistência, não é? Que passa também no Rádio Resistência os nossos cultos. E vamos então hoje ver o que é do livro de Esther. Eu já dei aqui uma introdução, não é? De como é que o livro de Esther, quem conhece, está no Velho Testamento, então, e o tema é Enforcando os Filhos de Amá. Podia-se também chamar, eu fiquei dividido em A Morte do Eu. Vamos já ver porquê. Então, mais uma vez a introdução, o livro de Esther ilustra os judeus derrotando os seus inimigos e celebrando a vitória numa reviravolta épica. Esta vitória foi tão tremenda que ainda hoje os judeus têm uma festa que é o Purim, em que comemoram esta reviravolta de serem praticamente condenados à morte e depois, no fundo, voltarem à terra prometida passados poucos anos de acontecer uma vitória tremenda. Então, não vamos entrar muito na profundidade da história, nos seus pormenores, mas porque vamos ver uma parte específica. Mas sabemos que o vilão da trama era um amalequita de nome Amá. O Amá era o diabo aos judeus. O Amá não podia sequer ouvir falar em judeus. E como o mundo hoje ama os cristãos, é como ele amava os judeus. É mais ou menos a mesma coisa. Os judeus para eles eram fascistas de extrema-direita, radicais, fanáticos. Era mais ou menos isso. E então ele tentou derrotar os judeus com intrigas, maneiras mentirosas, enganosas, tentando ludibriar o imperador Dario, tentando levar para onde ele queria, e usando de subterfúgios, fez de tudo para conseguir derrotar os judeus. E ele era primeiro-ministro, não é? Ele era primeiro-ministro, era o braço direito do rei. Então, ele tinha um poder muito grande. Mas a Esther, não é? Que era nessa altura a rainha da Pérsia, já também contei aqui como é que ela chega a ser rainha, não é? Mas lá está, isso é a trama da história que eu convido todos a lerem, quem não conhece. E através dela, Deus cessou todas as ações malignas do Amá. Ela tinha um tio que se chamava Mardoquai, depende da tradução, que não se curvava a Amá, porque Amá era aquela pessoa que fazia questão de andar na rua e toda a gente tinha que se curvar, que se não se curvasse, ele iria tomar, ia fazer com que eles se curvassem a bem ou a mal. Então, providências para que todos se curvassem. Era alguém espampanante. E este Mardoqueu, como bom judeu que era, dizia: eu só me curvo a Deus, não me curvo a homem nenhum. E assim é que também temos que ser nós, curvar-nos apenas ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então é a Ele que nos ajoelhamos e a nenhum homem, a nenhum poder, seja ele político, e até pode dizer que está do nosso lado. Não nos curvamos a homens. Nós curvámos-nos ao Senhor Jesus Cristo. E Mardoqueu, já os judeus faziam isso na altura, não se curvava a Amá. E ele, foi a partir daí que ganhou um ódio tremendo, ainda por cima os amalequitas representam sempre um povo inimigo dos judeus, já era amalequita, já não os podia ver. Então, como ele não se
ajoelhava, ainda pior era. Então, como resultado, o Amá armou um plano perverso, não apenas para matar Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Estamos a falar de exterminar um povo inteiro. Houve um decreto que ele conseguiu fazer com que o rei Dario assinasse, em que todos os judeus deviam ser mortos, todos, que vivessem no Império Persa, que na altura abrangia todo o Oriente Médio. E isto era o que Amá teceu, era um autêntico genocídio tipo Hitler, não é? E como agora, por exemplo, também vemos o mundo, parece que quer também exterminar outra vez os judeus todos, para pôr lá os palestinos, que são bons rapazes, não é? Só metem bebés nos micro-ondas, mas o mundo prefere. É isto, não é? Pronto. E o Amá chegou mesmo a construir uma forca para enforcar o Mardoqueu, que se recusava a ajoelhar a ele. Ele fez uma forca para que estava um dia específico que estava designado. Naquele dia, todos devem matar os judeus. É a lei. Está uma lei do imperador. E o Amá, satisfeito, já tinha a forca, mandou fazer uma forca maravilhosa para poder enforcar o Mardoqueu e a família, todos lá dependuradinhos. O que ele não imaginava é que a Esther era judia. Ele não sabia, ela nunca disse, e porque os judeus não eram assim muito populares, e então ela chega a ser a rainha da Pérsia sem que ninguém soubesse que ela era judia. E ele manda construir a forca, mas no final da história, Deus inverteu os desígnios do Amá, e é ele quem acabou pendurado na forca que construiu. Foi isto que aconteceu. Não vamos entrar, efetivamente, nos pormenores como é que isto acontece. Vocês que já viram ou já leram, sabem como é que foi, não é? A Esther montou um plano em que fez com que o rei mudasse a sua percepção e percebeu que o Amá era um manipulador e que se fossem mortos todos os judeus, também tinha que ser morta a Esther, não é? Porque era judia e assumiu, ela teve coragem de assumir isso, e o rei realmente viu-se numa posição complicada, e depois dá outra lei que permite que os judeus se defendam, e efetivamente acabou por não se dar nada. Mas isso é a história em si, isto eu só estou aqui a abreviar. Mas o interessante é que vamos ver que o Amá, que construiu aquela forca maravilhosa para aquele dia, foi enforcado ele mesmo naquela forca. Isto, quem faz uma forca geralmente acaba nela. É uma lição que a Bíblia nos ensina. Que a gente às vezes começa a tecer caminhos para prejudicar alguém e então os cristãos que fazem isso é certinho que vão cair nesse buraco. Quem faz, também está nos provérbios, quem faz um buraco certamente vai cair nele, não é? Então, foi o que aconteceu ao Amá. Toda a história gira à volta do ódio e da soberba de Amá e a humildade de Mardoqueu, porque foi um homem humilde, mas fiel a Deus e não se dobrou ao Amá, assim como os amigos de Daniel não se dobraram à estátua do Nabucodonosor quando foram postos na fornalha ardente. Lembram-se disso também, não é? Da história de Daniel. Então, toda a história gira à volta deste ódio e, para maiores pormenores, aconselhamos a leitura integral do texto ou ver uma das novelas da Record. Pronto. Eu aconselho ler, mas pronto, ver também não faz mal e também é boa. Mas o que nós vamos ver hoje ao pormenor é a morte dos 10 filhos do Amá. Aqui vamos entrar naquela segunda vertente da Bíblia, que é o ensinamento por trás do ensinamento. Está uma história que é clara para todos, não é? E que já vimos, que já introduzi, e depois por trás da história existem ensinamentos mais profundos. E aqui temos um claro, não é? E que vai usar aquilo que eu também já disse muitas vezes, os nomes na Bíblia têm muito significado. Os nomes querem dizer muito. E então, por isso, há muito cuidado até nos nomes a dar aos filhos, em tudo, porque realmente o nome tem muito, mostra muito da vertente das histórias. E a morte dos filhos de Amá
vai-nos mostrar isso também claramente. Vamos ler aqui a passagem de Esther 9, do 6 ao 10. Eu tenho aqui, não precisam de abrir porque é só versículos curtos. E então, em Susã, a cidadela, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E também Parsandata, Dalfon, Aspata, Purata, Adalia, Aridata, Parshamata, Arissai, Aridai, Vagezata, os 10 filhos de Amá, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, e eles mataram, mas não puseram a mão no saco. Amém? A Bíblia podia simplesmente escrever aqui e os seus 10 filhos também foram mortos. Podia. Mas não faz isso. Enumera os filhos. Dá-lhes um nome. Porquê? Estes são os 10 filhos de Amá. E nós somos informados que todos eles também foram mortos pós a vitória dos judeus. Esta é a lista dos nomes que a maioria ignora a ler, não é? A gente está a ler Parshadata, Arissai, Dalfon, quero lá saber disso. Mas isso quer-nos mostrar muito. E esta lista é muito interessante até por várias razões. Primeiro, o texto hebraico faz algo com estes nomes que não é feito com nenhuma outra lista de nomes nas Escrituras. Estes nomes, no hebraico original, podemos ver isso nos manuscritos do Mar Morto, são organizados em uma coluna, espaçados e separados do resto do texto. Portanto, não há isto em lado nenhum. Mas no texto hebraico do livro de Esther, ao enumerar os filhos do Amá, eles estão enumerados por coluna, para que ressalte bem o nome de cada filho. Isso não acontece em mais lado nenhum, portanto, deve-nos logo chamar a atenção. Como diz aqui, no estudo que eu fiz, é muito estranho que o hebraico seja escrito desta forma. Então, quando isto está escrito desta forma, segundo interpretações rabínicas, expressa visualmente a ideia que estes inimigos de Israel foram separados para a destruição. É como se Deus fizesse uma lista, estes aqui, isto é o hit list. Isto é para matar. Está aqui. É uma lista de nomes que Deus disse, isto é para destruir. Porque Deus também faz isso. Ao ímpio, Deus destrói. É o que é. Então, isto é uma lista de alvos na Escritura, dos inimigos de Deus e de Israel. Agora que estamos a ver até o mundo a levantar-se contra Israel, e eu não estou aqui a defender o governo de Israel, mas, é assim, o que nós estamos a ver é uma postura antissemita absoluta. Antissemita absoluta. Israel é o mal da fita e os terroristas é que são bons, quando sabemos que não podemos ver as coisas por esse prisma. E está escrito na Bíblia, aquele que amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoado. E como eu dizia ontem até aqui ao meu irmão, o problema é que as pessoas que estão a fazer isso não sabem o que está por trás da história, ou seja, simplesmente são antissemitas amaldiçoadores de Israel, porque o mundo está a amaldiçoar Israel. Então hoje vamos ter Portugal e mais países da Europa a dizer: reconhecemos o Estado da Palestina, malditos banditos de Israel que roubaram o terreno da Palestina. Para nós cristãos isso não é assim, porque Deus dá a posse da terra de Israel aos judeus. Não me interessa o que o homem diz, nem as Nações Unidas. Aquela terra é de Israel. E os árabes têm o Oriente Médio todo e querem aquele bocadinho só para destruir o povo de Israel. Essa é que é a realidade histórica. E como o cristão deve ver esse bocado. Então, o que é que isto quer dizer? O que é que estes nomes significam? Mais profundo que isto é o que vemos no significado nos nomes de cada um deles. Esta técnica já muito explorámos aqui, não foi? Várias vezes do que o nome. Cada um dos 10 filhos de Amá contém a palavra eu. Todos os 10 filhos têm o nome eu. Na língua persa. É interessante Amá nomear os seus 10 filhos com alusão a si mesmo.
Tipo, eu também dei o nome aos meus filhos, Gabriel José, eu, José, Miguel José, eu, pronto. Mais ou menos a mesma coisa, não é? Aliás, antes de eu começar a dizer isto, eu devo dizer que uma pessoa para pregar esta palavra tem que conhecer estes sentimentos que vamos ver aqui. E eu, como homem, sei o que isso é. E acho que todos nós, uns mais fortes, outros menos fortes, mas já todos sentimos o que vamos ver aqui. Então, eu não sou melhor que ninguém, nem estou a dizer isto aqui para atingir alguém, porque eu próprio sofro destes males. No cristianismo, o eu deve morrer antes da vitória. O eu deve morrer antes da vitória. Isto é muito difícil, matar o eu, não é? Pegar na sua cruz. Mas vamos ver o significado de cada um. Vamos ver o significado de cada nome. Dalphon significa eu chorando ou autopiedade. Ai, nós temos tanta autopiedade de nós mesmos. Ai, fez-me tão mal. Ai, eu era tão bom rapaz e fizeram-me isto e aquilo. Ai, aqueles é que são maus, eu é que sou bom. Autopiedade. Quem não tem autopiedade? Ai, coitadinha deste, coitadinho do meu querido. Ai, coitadinho, não sei, autopiedade. Não é? Todo o homem sofre da autopiedade. Inimigo de Deus. Esqueçam lá isso. Deus está no controle de tudo. Se a gente vai começar, ai, eu fui um desgraçadinho, aquele fez-me mal. Ai, fez-me isto, fez-me aquilo, fez-me aquilo outro, portei-me tão bem. Autopiedade. Inimigo de Deus. Primeiro inimigo na hit list. Autopiedade. Não tenham autopiedade. Encarem, opá, olha, fez-me mal, vou tentar fazer o bem. Não é o que está também na Bíblia? Ajuda o teu inimigo, que isso é que lhe amontou a brasas na cabeça. Não é? Não retribuem nem chorem. Eu chorando. Não dá. A espata significa eu montado. Ou seja, autossuficiente. Não preciso de ninguém. Eu consigo resolver tudo. Não gosto de ninguém, nem preciso de ninguém. Autossuficiente. Sou autossuficiente. O Amá era autossuficiente. Era autopiedoso e era autossuficiente. Ele achava que não necessitava de ninguém. Como um exemplo, para que é que eu preciso de uma igreja? Eu encaro-me bem com Deus. Mas não é bem assim. Somos mais fracos fora da igreja. Somos mais fracos. Não temos ninguém que ore por nós. Estamos mais sujeitos ao ataque do inimigo. Não há ninguém para nos dar conselhos quando a gente começa a pôr o pé na poça. Eu já puxei quase as orelhas a toda a gente que está aqui. E também, se calhar, já me puxaram a mim. É bom isso, porque põe-nos a pensar. Ou seja, não somos autossuficientes. E, acima de tudo, precisamos de Jesus para tudo. Por data significa eu generoso, autoindulgente. Eu vou dar isto aos pobres. Olha, tirei uma foto. Olha, diz que eu dei 1 milhão. Olha, ganhei 10 milhões. Vou dar 1 e assim até poupo nos impostos. Olha, é isto mesmo. Autoindulgente, generoso. Ai, que generoso. Eu dou tudo a toda a gente. Sou tão bom. Faço tão boas ações. Não é? Inimigo de Deus. Não gosta. Fazem boas ações, não toquem trombeta. Não é o que Jesus ensina? Quando dás com a direita, ninguém não saiba à tua esquerda o que estás a fazer. Então, se não vai saber a esquerda, não vai saber o vizinho. Eu dou isto, eu dou aquilo. Autoindulgente, eu generoso. Inimigo de Deus. Inimigo. Inimigo para matar. Para matar. Autopiedade, inimigo para matar. Autossuficiência, inimigo para matar. Autoindulgência, inimigo para matar. Adalia significa eu fraco, ou mais provavelmente, eu humilde. Sou tão humilde! Sou tão boa pessoa! Vocês não conhecem ninguém. Dizendo eu sou humilde. Ele é orgulhoso, arrogante, mas eu tu sabes como eu sou, lógico, tu sabes, sou mesmo humilde, pá. Não sou. Inimigo para matar. Aqueles que se acham muito humildes são os mais arrogantes, porque se acham humildes, não é?
Ai, quem é que já não sofreu de uma dor? Porque ainda faltam 6. Mas todos já sofremos um bocadinho disto. Ou seja, esta humildade própria que a gente gaba-se de ser humilde, mais um inimigo no hit list para matar. Aridata significa eu forte, autoassertivo. Não falho uma, não é? Como dizia um presidente português, nunca me engano, raramente tenho dúvidas. Era assim que ele dizia. Mais uma gabarulice que temos que ter cuidado. Eu sei tudo, eu é que sei, eu é que faço, eu é que não sei o quê, eu sou forte. Autoassertivo, hit list, para matar. Parmastatos, está, não sei bem como é que isto se diz, mas eu preeminente, ou ambição própria. A ambição própria. Eu quero aquilo, eu quero viver nesta casa, eu quero ter este carro, isto é que eu almejo, é aquilo, os negócios, é isto, é aquilo. Estamos sempre cheios de ambição. Mas Deus não quer isso de nós. A ambição... Deus quer que a gente viva no caminho que Ele preconizou. Dinheiro não é tudo. A gente tem que viver firmados na verdade. E se isso implica que a gente não pode ter tanto como teria a dar o jeitinho brasileiro, não damos jeitinho brasileiro. Não damos. Deus não quer. Não quer. A ambição não é tudo. A nossa ambição tem que ser cada vez melhores cristãos. Isso deve ser a nossa ambição. Não é o dinheiro. Já vos disse e torno a dizer. Fica tudo aqui. Quando Jesus vier e quiser falar convosco, não vai ser eu ganhei aqui não sei quantos milhões, tive não sei quantos terrenos. Não vale nada. Jesus disse ao jovem rico, vende tudo que tens e segue-me. Ou seja, tudo que ele tinha, nem para a obra dava. Jesus nem para a obra. Olha, dá-me primeiro uma doação do dízimo e depois junta-te a nós. Não, vende tudo e vem. Deixa tudo aí. Portanto, isto não vale nada para Deus. A ambição própria, sermos ambiciosos para as coisas deste mundo, para Deus é inimigo para matar. Para matar a ambição própria. Para matar. Lembrem-se disto. Isto é um hit list. Isto é uma lista de inimigos mortais de Deus. Não é tipo, eu preferia que fosse... Não, é para matar, ok? Pronto. Arisai significa eu ousado. Eu sou ousado. Eu mato 7 e enterro 8, não é? Quantos? Eu vou fazer isso. Olha, vou entrar naquele concurso, comer a maior francinha do mundo, beber aquilo, vou andar de moto, vais ver o que eu vou fazer, 300 km, como aqueles que gravam, 350. Gravar. Eu ousado, inimigo de Deus, para matar. Para matar. Opa. Não é algo que não tentarás o Senhor teu Deus, não é? Então, o ousado não vale nada. Aridai significa eu digno, eu sou superior. Isto era o amar puro e duro. E quando não vemos isto nos ricos, geralmente quando se tem muito dinheiro, quem é este para falar assim comigo? Quem é este? Eu se quiser, trataste-me mal nisto, eu compro o teu negócio e despeço-te. É assim a mente do rico sem Deus, ok? É assim a mente do rico sem Deus. Isto é a mente de quem tem, sobra, a conta do banco, aquilo até sai pela porta fora, e o dinheiro do banco, e é assim que essas pessoas pensam. Eu sou superior. Como é que as elites deste mundo tratam... Os judeus, como é que tratavam os gentios? Não era? Os goim, ainda hoje é os goim. Inferiores. Raça superior. Nós não somos contra os judeus, mas sabemos que eles sofrem destes males. Sempre sofreram, não é? Ainda hoje, quando fomos a Israel, há uns anos atrás, nós próprios sentimos um bocado o racismo do judeu ortodoxo para connosco, por ser gentios. Sentimos esse racismo e isso existe. Mas eu não estou a falar só de racismo, estou a falar às vezes, como eu disse, do dinheiro,
nos acharmos superiores, as elites deste mundo, tratam, toda a gente que estuda essas coisas sabe, que eles acham que nós somos escravos deles e inferiores. E eles são os eleitos. Tanto que há um programa até no History Channel, que fala sobre as elites do mundo. O History Channel é deles, então eles dizem o que querem lá, mas eles próprios dizem que existe uma elite de humanos que está designada por Deus para governar os outros. É assim que eles pensam. Eu sou superior. Vai zata significa eu puro, justiça própria. Oh, irmãos, a justiça própria é dos mais perigosos de todo. Quando a gente... Bem, este está ligado a outros daqui, da autopiedade, não é? Está ligado. Mas quantos vemos a dizer, eu fui justo, eu fui bom, eu fiz certo, e eles é que me fizeram mal. É a justiça que nós achamos que merecemos. Mas nós não merecemos é nada. Nossa justiça para nós era condenados à morte. A justiça que nós merecemos é condenação à morte. Essa que é a justiça que nós merecemos. Mas quantos não vemos? Ai, trataram-me mal! Ai, eu era bom, eu trabalhava ali na igreja e disseram-me isto assim, assim. Justiça própria. E isso é uma porta para o diabo, vocês nem imaginam. O diabo na justiça própria entra ali, fizeram-te mal. Tu eras bom. Olha o que te fizeram. Vais perdoar? Que porta aberta para o diabo. É maravilhoso. Ele adora a justiça própria. É dos preferidos dele. É a vaidade e a justiça própria. A justiça própria. Meus amigos, ele até lamba a beça quando vê alguém com isso. Faz dessas pessoas gato de sapato. E para depois tirar isso. Isto é um exorcismo da pesada. Parece daqui do filme. É um exorcismo do filme para tirar o demónio da justiça própria dentro de uma pessoa. É perigosíssimo isto. Isto é para matar e não tenho a mínima dúvida. E todos nós temos tendência a falar, ei, olha, a minha amiga fez-me aquilo e vem a justiça própria. Quem é que já não sentiu ciúme, inveja? Quem não sentiu estas coisas na justiça própria? Deus diz, matai isso, matai. Afogai isso. Pashandata significa eu curioso. Eu sou curioso. A curiosidade matou o gato, não é, irmão? Devemos ser curiosos na Bíblia, mas certas coisas, para nos metermos na vida de alguém, investigarmos os outros para lhes apontar coisas, matai, é melhor. Vivei a vossa vida, preocupem-se menos coisas dos outros. É um bocado por aqui o significado que está aqui. Então este é o hit list de Deus. Isto são inimigos de Deus. E quem é que daqui... Olha, é assim, se alguém aqui me disser assim, eu nunca sofri disto, olha, já está a sofrer. Já tenho aqui para aí 2 ou 3. Portanto, isto é para matar, meus amigos. Vocês têm que ir para casa e logo à noite, quando se deitarem, se não vier o sono assim 5 minutos, pensem qual é o que eu tenho que matar daqueles todos. Porque as ocasiões vão surgir. Elas vão surgir, elas estão sempre a surgir. E a gente aí tem que se lembrar daqui do hit list. E dizer, não, deixa. Eu vou tentar dominar isto porque é melhor. Não é por aí. Porque é um hit list de Deus. Todos estes eus, reparem bem, tudo era isto. Eu, tem tudo o eu na língua persa. Todos estes eus, por isso é que eu disse, este podia-se chamar a morte do eu. Todos estes eus foram mortos. Não é interessante? Todos estes eus são algo muito próprios da soberba humana. Mas para o cristão o eu deve morrer antes que a vitória seja alcançada. O orgulho vem antes da destruição. Não é o que está escrito? Precede a ruína. E um espírito altivo antes da queda. Então, sempre acontece isso. Então, se formos cristãos e sofrermos, o Senhor vai dizer assim, eu gosto tanto dele,
e quero salvá-lo, mas está a sofrer daquilo, vou-lhe dar uma tareia. Vocês não querem levar uma tareia, bem, não, para aprender. Então, quando eu digo uma tareia, acontece coisas na vida que nos vai confrontar com isso e a gente vai aprender. Se não vai bem, vai mal. Mas vale ler e dizer, vou controlar isto, de que temos que passar pelas situações, não é? E esse é que é o problema. E Deus não faz isso porque é um pai severo. Deus faz isso porque é um pai amoroso. Porque quando o nosso filho, insiste no erro, a gente tem que o repreender, porque senão pior para ele, não é? Então é melhor a gente ler e meter no coração e tentar controlar esta soberba que enumera aqueles filhos do Amá, todos, não é? Temos que perceber o que é que sofremos mais. Humildade versus o ego. Então vemos aqui os dois extremos nesta história, não é? O Amá tentou-se exaltar e acabou morrendo na forca que ele construiu, com todos os seus planos e os seus filhos mortos. Foi a exterminação do Amá e da sua linhagem. Esther, por outro lado, disse, se eu perecer, pereci. Estava disposta a morrer para fazer o que era certo. No enredo da história, há uma altura que ela sabe que vai ter que se dizer judia e ter que dizer ao rei o que está a acontecer e enfrentar o Amá. E diz, se eu perecer, pereci. Olha, se morrer, morri. Olha, meu amigo, vou fazer. Não foi fácil, mas o Mardoqueu a chamou e disse, olha, se calhar Deus fez-te rainha para este momento. Cuidado, Esther. Porque ela estava cheia de medo, não é? Mas pronto, pensou e disse, se eu perecer, pereci. E então, por fazer isso, ela foi honrada, abençoada e levada como rainha, e sua família e o seu povo também foram elevados. Foi das alturas em que o povo judeu realmente teve das benesses do mundo, que é difícil. Então, estas são as duas opções, o eu ou o não eu. E cada uma tem o seu próprio resultado. Cada qual vai colher o que semeia, não é? O homem vai colher o que semeou, está escrito. Conclusão. Quando o inimigo sou eu. Não é? O inimigo sou eu. Tudo isto tem um grande significado para nós, pois se padecermos de algum dos eus dos filhos da Amá, não vamos ser melhores que ele. Se nesta história vemos a vitória da humildade contra a soberba, também nos pormenores mais escondidos vemos no que reside esta mesma soberba. E caso ainda soframos de algum destes eus, temos que o enforcar e matar, pois este é uma malequita que vive dentro de nós. Ok, meus irmãos, eu costumo dizer que o maior inimigo que o diabo somos nós mesmos, porque o diabo só consegue trabalhar se a gente permitir. O diabo só trabalha na nossa vida se a gente abrir o flanco, senão não trabalha. A gente se abre o flanco, contorna a lei, esquece o que Deus diz para fazer e não fazemos, damos o tal jeitinho brasileiro, enchemos-nos de orgulho, de autojustiça. É o que nós precisamos para o diabo trabalhar. Depois o diabo trabalha, mas quem abriu a porta, ou melhor, às vezes é a frincha da janela. Nem é a porta, é só a frincha. Já entra uma ventania no inverno é que se nota, não é? No verão não se nota, mas no inverno, cuidado, se está a frincha aberta, tem que ligar logo o aquecimento, não é, mãe? Tem que ser, senão... Pois é, então, meus amigos, isto foi a lição que os filhos do Amã e o Amá nos querem mostrar. Sem entrarmos no pormenor da história, eu achei que realmente só esta parte é suficiente para nos pôr a pensar e a meditar nas coisas, porque todos os dias somos confrontados com situações que apelam ou eu isto, ou eu aquilo, ou eu aquilo outro, ou eu sou superior. E eu estou a pagar, basta isto, eu estou a pagar e tratas-me assim? Quem és tu, seu mero subalterno? Basta uma coisa destas, não é? Vimos isto muito. Isto é uma das coisas que eu falei aqui, são várias. Justiça própria, então, amigos,
Não há nenhuma melhor que a outra, são todas más. Mas vamos cada um de nós, como eu disse, posso ter tocado no nervo aqui de alguém, mas para eu pregar isto é porque já senti isto tudo. Ok? Eu já senti isto tudo, já vivi isto tudo, ainda vivo! Ainda nunca mato um dia, no outro tenho que o matar outra vez. Pá. É verdade. A gente tem que matá-lo todos os dias. Dizia, acho que era o Spurgeon, não é? Descobri que o homem que batei no batismo tem que o matar todos os dias. É verdade. Temos que o matar todos os dias. Meus irmãos, esta foi hoje a palavra para nós e cada qual faça dela o que o Senhor quiser que faça nos nossos corações. Está certo? Fiquem com Deus.